Voltamos com a notícia de frente. Deixa aqui com algumas participações. Vamos lá com nossos telespectadores. Bom dia. O governador fala que as vacinas estão guardadas para a segunda dose. Ontem o secretário de Saúde deu uma entrevista dizendo que os municípios teriam que fazer o cadastro no site do SUS para saber quantas pessoas foram vacinadas, para que seja enviada a segunda dose. Alguém está mentindo aí. Bom dia, bancada. Na UTI, deixa eu ver aqui, minha tia estava internada lá na Policlínica do Verdão com infarto e a gente não conseguiu arrumar uma UTI depois de um vereador ajudou a família depois de 5 dias. Eu também na segunda-feira a Justiça determinou a Prefeitura e notificou 4 vezes, só foram arrumar sexta-feira a UTI. Está dizendo que a tia precisava da UTI e só conseguiu mais de 5 dias depois. A situação a gente tem mostrado aí, né? Sim, tá como cada vez pior. O que está acontecendo aí, o colapso, né, na saúde. Tem mais gente aqui, bom dia. Por que será que tudo que é a favor da população sempre tem que ser, sempre tem alguém que joga contra? Concordo com o professor em relação a este deputado, mas qual vai ser o político que não gosta de pirotecnia? Qual é o político que não gosta de pirotecnia, mas não custa sonhar, professor? É o Ivan do Cochipó. Ele enxergou, infelizmente o Ulisses Moraes enxergou, até acredito por uma questão de oportunidade na cabeça dele, né? É uma chance de chamar a atenção nas redes sociais, né? Ele lacrou, ele vive lacrando, como dizem os jovens, né? Ali nas redes sociais. E ele fala, né? De forma incisiva e garante que tem todos os documentos que possam defender a sua tese, né? Vamos aguardar, mas eu acho desnecessário. Eu acho que na posição dele, como uma pessoa pública, deveria ter pelo menos mantido um contato antes com o governo para poder esclarecer essa dúvida. Após isso, aí sim, né? De certa forma. Aí tem mais gente aqui, bom dia, notícias de frente, muito bom tomar café da manhã com vocês. Eu gostaria de me posicionar sobre a mortalidade de pacientes de Covid em Sinop, em torno de 90%, é muito alta. Provavelmente não estão tratando corretamente ou por falta de recursos, pois eu não acredito no tratamento precoce. A Dalva Guimarães, ela é médica em Cuiabá. Obrigada, Dalva, pela participação. Opinião de uma médica. De uma médica. Opinião de uma médica. Aí é o seguinte, aí fica mais urgente ainda a resposta dessa auditoria. É mais urgente isso. Vamos para o seu comentário, Haroldo? Vamos lá. Olha, na semana retrasada nós vimos um anúncio muito bom por parte do governador Mauro Mendes com relação a destinar 41 milhões de reais para a área da educação, infraestrutura. Na semana passada, também a prospecção por parte do governo do estado, junto ao Banco Mundial, não foi o governo que está pedindo, é o Banco Mundial que está cedendo, está ofertando 100 milhões de dólares para investimento na área da educação. E é claro que o governo estadual pretende realmente ter esse recurso para poder dar uma renovada, sobretudo na infraestrutura das escolas. Duas notícias excelentes, mas se de um lado você tem essas notícias boas, do outro lado você tem uma fala completamente desestruturada e que demonstra, de certa forma, ou desvela, de certa forma, nenhum conhecimento da área educacional, né? Quando, na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, ele diz que mais de 1.000 escolas foram criadas, 1.000 turmas foram criadas com 2, 3, até 5 alunos, apenas para justificar a contratação de professores e aumentar o gasto na área da educação. Essa foi a fala do governador Mauro Mendes, da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Um absurdo, por completo um absurdo, a não ser que ele tenha provas, ele vai precisar provar exatamente isso. E é claro que o Sintep, o sindicato, reagiu imediatamente com relação a isso. Até porque todo mundo que é da área de gestão escolar sabe, ou que é da área educacional, sabe que para se criar turma, né, é preciso você ter um mínimo quantitativo. Por exemplo, no ensino médio, você precisa ter 35 alunos. Você tem aluno, muitas vezes, né? Você tem os 35 alunos, aí você faz a contratação do professor. E isso tem anuência do Conselho Estadual de Saúde, de Educação, da Secretaria Estadual de Educação. Quer dizer, então, o que o governador está dizendo é que se realmente isso aconteceu, é uma denúncia gravíssima e você tem uma quadrilha. Porque ninguém sozinho faz o que o governador está dizendo que foi feito. E é um crime. E isso precisa ser apurado. Sem dúvida alguma, precisa ser apurado. Então, o governador Mauro Mendes,
eu acho que ventilaram isso no ouvido dele de forma leviana, sem nenhuma comprovação, e eu espero que não tenha comprovação, até para que ele possa se retratar perante a comunidade escolar, né, aos professores, gestores, porque ele coloca em dúvida, coloca em xeque exatamente, né, a honestidade desse processo todo. E, de certa forma, deixa claro que dentro da própria Secretaria de Educação tinha uma quadrilha, que deixou, de certa forma, o governador envergonhado. Segundo a visita que ele fez na Secretaria de Educação, ele ficou envergonhado com a quantidade de funcionários que tinha a Secretaria de Educação, que é outro problema. Tinham 1.200 funcionários e hoje funciona com 600 funcionários, né, colaboradores à Secretaria de Educação. Isso é outro problema. Agora, com relação a essa denúncia, ele vai ter que se explicar, porque realmente ele não conseguiu provar nada disso, pelo menos por enquanto. Acho difícil ele provar isso, né? E se não provar, vai ter que se retratar perante o sindicato, os professores. Mas o que me deixa mais desconfortável em tudo isso é que a tese que eu tenho de que este governo é um governo muito bom de infraestrutura, muito bom fazedor de obras, né? É um governo razoável, vamos dizer assim, nas tratativas com relação ao seu maior capital humano, que são os colaboradores, os servidores desse Estado. A cada 10 palavras que são tecidas pelo governador Mauro Mendes, 9 depreciam os servidores. Depreciam mesmo os servidores, porque não valoriza muitas vezes o profissional de saúde, não valoriza muitas vezes os profissionais da área de segurança, os policiais, são professores. É o tempo todo fazendo esse enfrentamento com discursos vazios, sem nenhuma estrutura de absolutamente nada. Mais esse, que agora ele vai ter que provar. E criou um desconforto muito grande com a categoria. Pois é, que chamou de fake news, né? Já chamou de fake news. Falar isso do governador. Exatamente, fake news. Você vê, inclusive o presidente do sindicato, o Valdeir, diz que o governador é o governador da fake news e que ele vai ter que provar essa denúncia, porque, gente, é uma denúncia muito grave, né? Você não cria turma de 2, 3, a não ser que você tenha, por exemplo, será que essa impressão que ele teve não foi pela evasão que nós tivemos de forma, ele entrou numa sala de aula, viu 5 alunos, por conta da pandemia? Porque essa informação é informação sem fundamento algum, é muito grave. Né? Existe um quantitativo mínimo, como eu já disse aqui. Precisa ter. Olha, para você ter uma ideia, ano passado. O professor levantou outro ponto, só para complementar. Disse que para formar uma turma, para criar uma turma, tem que ter o aval da Secretaria Estadual de Saúde. Do Conselho Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Educação. Do Conselho Estadual de Educação, da Secretaria Estadual de Educação. Quer dizer, passa por um monte de gente. Você está entendendo? Quer dizer, é essa leitura que está, essa idoneidade que está sendo colocada em xeque. E outra, você ter sala de aula com 3, 5 alunos, né, não justifica, não tem motivo para isso. Isso é crime. E as pessoas que, se realmente aconteceu isso, precisam ser punidas. Pois é. Deixa eu falar aqui, vamos para uma notícia nacional. O presidente Jair Bolsonaro elogiou as escolhas de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para as presidências do Senado e da Câmara. Vamos acompanhar aqui na reportagem. Depois de postar fotos parabenizando os vencedores e telefonar a eles, Jair Bolsonaro deixou claro que aprova as escolhas de deputados e senadores. Parlamentares, ao entender, escolheram bons candidatos. Eu fiquei na torcida. O que chamou mais a atenção no Palácio do Planalto foi a quantidade de votos conquistados por Arthur Lira na Câmara, 302. A avaliação é que o resultado foi um trabalho conjunto, passando pelos partidos aliados e pela articulação política do governo. O clima é de otimismo neste momento. O líder na Câmara, Ricardo Barros, acredita que não haverá dificuldades para aprovar as reformas. Os desafios são enormes. Só a reforma tributária, uma das prioridades, é discutida há mais de 20 anos e nunca saiu do papel. Com relação ao auxílio emergencial, o governo defende que ele não seja prorrogado. Para reforçar a área social, o plano é ampliar o Bolsa Família. Em outra frente, nesta terça-feira, o ministro das Comunicações anunciou que vai visitar empresas de 5 países que podem fornecer tecnologia de internet 5G. Algumas obrigações já estão definidas para o leilão, que deve ocorrer ainda neste primeiro semestre. O objetivo é conectar o Brasil inteiro à internet de alta qualidade. E não há veto à participação das empresas chinesas. Por exemplo, o Norte Conectado, a construção da rede privativa, 4G
para todas as localidades acima de 600 habitantes, fibra óptica nos locais sem acesso, em municípios que não têm acesso, a fibra que são 1.254, e nós priorizamos rede móvel nas rodovias federais. Tem 48 mil quilômetros que priorizamos que não tem nenhuma conectividade. Lúcio, você queria fazer um comentário? Eu quero fazer uma observação aí sobre essa questão da Câmara, do Senado, mais especialmente em relação à Câmara Federal, né? A minha preocupação é a seguinte: o que é que pode acontecer com o governo Jair Bolsonaro daqui para frente, depois que o Centrão retornou ao comando da Câmara dos Deputados? O professor Haroldo Arruda Júnior sabe que história é importante, não é, professor? Sem dúvida. A história é importante, né? Ver o que guia. aconteceu atrás, né? Para ver o que está Pode acontecendo acontecer hoje e o que pode acontecer amanhã. Só relembrando aqui o seguinte: o Centrão, ele começou lá no governo Sarney. Ele esteve no governo Sarney, no Fernando Collor, no governo Itamar Franco, no governo FHC, nos dois governos Lula, no governo de Dilma Rousseff e no governo de Michel Temer, né? Lá no governo Sarney, foi o Centrão que deu voto em peso para a ampliação do mandato do presidente para 5 anos. Ajudou a aprovar o plano real do ministro Fernando Henrique, né? E quando Fernando Henrique virou presidente, o Centrão estava na base votando pela reeleição, tá? Com Lula na presidência, esse bloco aí ajudou a sustentar o governo de esquerda, não é isso? O governo de esquerda. Arthur Lira estava lá. E olha só o que o atual presidente da Câmara dos Deputados, é por isso que eu coloquei o questionamento da minha preocupação, o que é que vai acontecer. Olha o que o Arthur Lira falou sobre, sabe quem? A presidente Dilma Rousseff. Abre aspas. Aqui fica a nossa certeza, isso na época, né? Aqui fica a nossa certeza de que se fizermos a nossa parte, a nossa presidenta, com sua competência, determinação e sensibilidade feminina, fará das palavras de confiança de Lula uma realidade. Não tenho dúvidas de que o governo da nossa presidenta entrará para a história do nosso Estado como período de maior avanço na melhoria de vida dos alagoanos. Que Arthur Lira é lá de Alagoas, né? E o melhor momento do Centrão foi quando elegeu Eduardo Cunha, que hoje está recolhido lá em Curitiba, é isso, né? E aí, só para encerrar as observações aqui, uma frase, né, do atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, isso lá em 2018 ainda, né? Aí, abre aspas para a declaração do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Abre aspas. Eu vou pela primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio. A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão abre aspas. Se gritar pega Centrão, não fica meu irmão. Então é o seguinte, eu detalhei aqui só para fazer a pergunta, o questionamento. O que é que acontece com o governo Jair Bolsonaro daqui para frente, depois que o Centrão retomou o comando da Câmara dos Deputados, né, que define as pautas políticas do país. Isso mostra Essa é a que teve a preocupação. fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele fala, temos que acabar com essa velha política do toma lá da cá. Ele falou isso bem no início. O presidente Jair Bolsonaro, depois que foi eleito presidente, ele chegou a dizer o seguinte, só complementando o que você falou, olha, o toma lá da cá é corrupção. Não, só para concluir, ele falou assim, vamos acabar com essa velha política do toma lá da cá. A gente já viu que isso não tem funcionado, depois de todo esse histórico que você trouxe. E que termina em corrupção. Isso não tem funcionado no nosso país.
Foi a fala dele logo no início do mandato. E a pergunta é o Todos os seguinte, governos fizeram isso. vai dar certo agora? Vai dar certo agora? Olha, vamos. Vamos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, dia. Lúcio. Bom dia a todos. Bom dia a você. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.